Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a parte 2 da nossa aula 8 sobre partida direta de motores trifásicos e agora nós vamos ver uma primeira derivação da partida direta convencional, que é a partida direta com comando local e remoto. Essa partida ela é direta ainda, né, como o próprio nome já fala, e a única diferença dela é que nós conseguimos manobrar o nosso motor através de um comando, né, uma botoeira de liga e desliga presente no local onde o circuito de carga está instalado e também conseguimos comandar esse motor através de um outro par de botões liga e desliga que podem estar instalados à distância daquele local, por exemplo, em uma sala de comando, em um painel elétrico à distância do motor, né? Não precisa estar exatamente no local onde o circuito de carga está instalado. Isso nos dá certa versatilidade na aplicação na manobra desse nosso circuito de carga, ok? Algumas aplicações de onde essa partida é utilizada, né, em sistemas de bombeamento, onde você tem lá um reservatório de água e uma bomba lá no local onde o reservatório está instalado e você está aqui na sua sala de comando vendo que há necessidade de água e você quer acionar a bomba, você não precisa ir lá no local apertar o botão. Você pode ir lá, vai ter um par de botões liga e desliga para isso, mas você também pode comandar a distância daqui. Abertura e fechamento de válvulas solenoides também, em processos industriais, onde há um misturador, por exemplo, lá de líquidos, há um reservatório que precisa ser enchido e esvaziado, então você não precisa estar no local. Lá você pode operar remotamente, né? E controle de aquecedores em processos industriais também segue o mesmo princípio, tá bom? O circuito de potência dessa partida é idêntico, exato à partida convencional que a gente já estudou, né? Nós temos aqui todas as proteções presentes. E o acionamento do motor vai se dar através da manobra de K1. A diferença vai estar no circuito de comando, onde mais de um par de botões são utilizados para fazer o acionamento da bobina de K1. Tá? Então, nesse nosso circuito de comando aqui, todas as proteções estão presentes. Mais uma vez, elas não foram representadas por simplificação. Tá? E aqui a gente tem o seguinte, perceba que essa voltinha no circuito que eu dei aqui, ela foi somente para ficar mais fácil da gente identificar qual que é o par de botoeiras para o comando local e qual que é o par de botoeiras para o comando remoto. Mas na verdade o que nós vamos ter aqui são duas chaves normalmente fechadas em série e um contato de selo com duas chaves normalmente abertas, né? E o contato auxiliar da bobina. Na verdade, o que a gente tem é isso. Duas chaves aqui, S0 e S2, que são normalmente fechadas, né? E aqui eu tenho duas chaves, S1 e S3, que são normalmente abertas, e o contato auxiliar de K1, 13 e 14 para fazer o selo. No fundo, o que está aqui é exatamente isso. Mas aqui para visualização fica melhor a gente enxergar o par do comando local e o par do comando remoto. Bom, vamos lá. O princípio de funcionamento é o mesmo. É alimentar a bobina de K1 e o contato auxiliar de K1 promover o selo. Tá? Só que dessa vez esse selo ele vai selar duas botoeiras normalmente abertas ao mesmo tempo. O par S0 e S1 é responsável pelo comando local, ou seja, essas botoeiras S0 e S1 vão estar instaladas no local de instalação próximo à carga, por exemplo. Okay? Onde você tem... Por que tem que ser próximo à carga? Porque eles vão estar presentes no circuito do contator. Né? E o contator está ligado aqui no circuito de comando, mas ele também está ligado no circuito de potência, que vai estar ligando diretamente no motor, na carga. Então, esses caras aqui vão estar próximos do circuito de carga. Ok? Já os pares S2 e os pares S3 são responsáveis por um comando remoto. Esse comando vai estar num painel de instalação, numa sala de comando. Eles podem estar instalados à distância do circuito de carga. Ok? Perceba que eu não coloquei aqui as sinalizações, mas elas podem estar presentes ou não. Tá? Vocês já sabem fazer. Então, tanto nessa quanto na próxima
derivação da partida direta que nós vamos estudar, eu não vou colocar essas sinalizações, mas vocês já sabem como fazer, e se quiserem fazer também, basta puxar do local correto, né? Os contatos normalmente abertos, normalmente fechados, contato auxiliar do relé térmico, para fazer as sinalizações, ok? Isso fica aí a critério do projetista do diagrama, ok? Bom, vamos analisar agora o cadicimo dessa partida. Bom, pessoal, aqui a gente está no cadicimo dessa partida, certo? Então, como a gente já viu, o circuito de carga é exatamente igual ao da partida direta convencional. E aqui no meu circuito de comando eu tenho novamente as proteções, o disjuntor, fusível, chave de emergência, contato auxiliar do relé térmico. E aqui eu tenho o meu par de botoeiras S0 e S1 para acionamento local e S2 e S3 para acionamento remoto, né? Esses caras vão ser selados pelo contato auxiliar de K1 e aqui a gente tem a bobina de K1 que vai fazer a manobra do motor, tá? Vou tirar o zoom aqui e nós vamos ver o princípio de funcionamento que é bem parecido com o da partida direta, ok? Vou colocar aqui assim mais ou menos. Então vamos lá, vamos seccionar aqui o circuito de carga, vamos seccionar o circuito de comando e agora percebam, se eu aperto o botão S1 local, tá? Eu ligo meu contator, eu ligo o motor. Se eu aperto o S0 local, eu desligo esses caras. Se eu aperto o S2 remoto, opa, tá aqui o S2, desculpa, o S3, né? Se eu aperto o S2 remoto, eu ligo a minha bobina, e se eu aperto o S2 remoto, eu desligo a bobina. Então S1 liga, S0 desliga, S3 liga, S2 desliga. Um fato interessante, imagine que o operador ligou o motor através da botoeira S1 local, tá? E aí o supervisor dele viu que não era para ligar, ele ligou errado e ele está lá na sala de comando. Através da botoeira remota, ele consegue desligar. Então, os contatos locais e remotos, eles permitem tanto ligar quanto desligar o motor. Eu posso ligar por S1 e desligar por S2. Posso ligar por S3 e posso desligar por S0. E se eu ligo tanto por S1 como por S3, se eu aperto outro botão, ele não vai fazer nada, porque isso aqui já está selado, a bobina do contator já está ligada, né? Então isso aqui não vai ter nenhum problema se eu pulsar esses botões aqui, tá bom? Essa é a partida então, pessoal, com acionamento, a partida direta com acionamento local e remoto, tá? Aconselho vocês a reproduzirem em casa e verem se vocês aprenderam, né, absorveram o conhecimento para fazer esse tipo de partida. Mais uma vez, se vocês quiserem colocar todos esses componentes em série aqui, não tem problema algum, tá bom? Vamos agora para analisar a próxima partida. Nós temos aqui a partida direta agora com o comando intermitente. O que é esse comando intermitente? Nós temos uma partida direta normal, uma partida direta ainda, tá? Então nosso circuito de potência, mais uma vez, é idêntico à da partida direta convencional. Só que dessa vez, a manobra desse contator K1, esse contator K1 ele vai ser manobrado através de uma botoeira selada, idêntica ao que a gente já vinha estudando nessa aula, ou ele pode ser acionado através de um botão intermitente. O que é esse botão intermitente? Aperta, o motor liga, solta, o motor desliga. Esse botão ele não é selado, ok? Então apertou, ele liga, soltou, ele desliga. Então isso vai ser utilizado quando a gente tem, por exemplo, uma esteira transportadora em onde você coloca um objeto em cima da esteira e você quer que ele ande só um determinado período, então você tem um controle muito maior em pressionar e soltar um botão do que apertar o botão liga, apertar o botão desliga. Ou você pode fazer isso também quando você quer dar pequenos ajustes em algum motor, por exemplo, aquelas parafusadeiras que você quer dar leves apertões, um parafuso, por exemplo, né? Ou alguma aplicação que necessite de um torque rápido, só um movimento rápido, né? sem um movimento de curta duração. Então você pressiona, ele tem aquele torque, né? Aquele movimento angular, quando você solta o motor para. E nesse caso que nós vamos estudar, você tem a opção do comando intermitente e do comando selado convencional, tá?
Vamos analisar isso então no nosso circuito de comando. Mais uma vez, todas as proteções estão presentes, ok? E aqui, agora, o que a gente tem? A botoeira, vamos analisar primeiramente aqui o S0, S1 e K1, tá? Isso aqui é o contato selado convencional. Então, quando a gente aperta o botão S1, que ele fecha esse contato, né? A corrente ela vai passar por aqui e vai alimentar, ela vai passar por aqui, né? E ela vai alimentar a bobina de K1 e esse contato de K1 vai fechar, né? Como essa botoeira, nós não falamos dela ainda, mas como ela é um contato normalmente fechado, quando esse cara fechar, esse contato aqui vai selar S1. Então apertou S1, liga a bobina de K1, liga o motor. Apertou S0, quebra o selo, desliga K1. Apertou S1, liga, apertou S0, desliga, tá? Agora, o que é S2? Perceba que S2 aqui, pessoal, eu tenho um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. Como que funciona isso? Eu quero que vocês vejam o seguinte. Isso aqui é uma botoeira sem retenção da Metalex, tá? Então aqui quando a gente aperta esse botão aqui, essa parte móvel, ela vai para baixo. E aqui na parte inferior dessa botoeira, nós temos uns blocos chamados blocos de comando, tá? Que são esses caras aqui, ó. E eu tenho blocos de comando verdes que são normalmente abertos e vermelhos que são normalmente fechados. Se a gente der um zoom aqui, ó, a gente consegue perceber aqui, ó, 3, 4 normalmente aberto e 1, 2 normalmente fechado. E eu posso acoplar esses módulos aqui da forma como eu achar melhor, na combinação que eu achar melhor. 2 normalmente abertos, 2 normalmente fechados, ou um normalmente aberto e um normalmente fechado. Isso quer dizer que se eu utilizar um normalmente aberto e um normalmente fechado, quando eu apertar o botão, o normalmente aberto fecha e o normalmente fechado abre. E é exatamente isso que a gente vai precisar para fazer o comando intermitente. Olha o que acontece agora. Vamos imaginar que o meu motor está desligado, tá? Então o K1 não está acionado e eu apertei S2. Quando eu aperto S2, a corrente ela vai passar por aqui, ó. No que ela passa por aqui, ela vai permitir o acionamento da bobina, tá? E quando eu solto, aí quando eu apertei esse cara, que esse aqui fechou, esse cara aqui abriu. Ele abriu, tá vendo? E quando eu alimentei K1, esse cara aqui fechou. Agora perceba o seguinte, eu não consigo selar o meu contato por aqui, porque esse cara está fechado, mas esse cara está aberto. Então eu não consegui selar. Quando eu solto esse botão, imediatamente o que vai ocorrer é a desenergização dessa bobina, esse cara vai abrir e esse cara vai fechar. Então eu não consegui novamente selar esse caminho. Então eu não selei nem quando eu fechei e nem quando eu abri. Então nesse caso, apertando S2 com o motor inicialmente desligado, o meu motor só funciona enquanto S2 estiver pressionado. Tá aí o comando intermitente. Então, S1, comando selado convencional, e S2, comando intermitente do motor. Tá ok? Mais uma vez, todas as proteções aqui poderiam estar... as sinalizações poderiam estar presentes, certo? Da mesma forma como foi feito para a partida convencional. Vamos agora ver esse diagrama no CAD/CIM. Bom, pessoal, está aqui o nosso diagrama do comando da partida direta com botão intermitente, tá? Percebam aqui que o meu circuito de carga, mais uma vez, de potência é idêntico à partida direta convencional. E agora aqui o meu circuito de comando, eu vou possuir todas as minhas proteções. E aqui eu tenho o S0 e o S1 responsáveis pelo selo convencional de S1, através do contato auxiliar de K1. E a minha chave S2 com duplo acionamento, duplo contato, um normalmente aberto e um normalmente fechado, fazendo o comando intermitente, ok? Só que aqui a gente vai perceber um pequeno problema no software, no CAD/CIM, tá? Vamos ver aqui, ó, que quando eu ligo os meus circuitos, quando eu aperto S1, a chave está selada, normal, beleza. Quando eu aperto S0, desliga. Então, o contato de selo funcionou, o acionamento por selo funcionou perfeitamente. Agora, o meu contato S2, estou segurando, perceba, estou segurando aqui, tá? Então eu estou pressionando o botão.
o meu motor está ligado, só que aqui não está selado, ó, porque esse cara está fechado, mas esse cara está aberto. Quando eu solto essa minha botoeira, o selo permanece, né? Por que isso aconteceu? Isso é um problema do software. Ele percebeu, ele entendeu aqui, né, que no momento em que eu solto, esses caras, eles são comutados ao mesmo tempo. Então, o que era fechado abre, o que era aberto fecha. E aí ele entende que houve um infinitésimo de tempo onde ocorreu os dois contatos fechados e ele manteve o selo ligado. Na prática, isso não ocorre, pessoal. Na prática, esse botão ele é intermitente. Por quê? Nós precisamos pensar aqui o seguinte. No momento infinitesimal que eu solto essa botoeira, há uma interrupção elétrica da corrente que alimenta a bobina. Ao mesmo tempo, há um movimento mecânico dessa chave de fechar esse contato que estava aberto. Então, assim que eu solto, esse contato ele estava aberto, ele vai se fechar. Mas a gente precisa lembrar que esse movimento mecânico ele é mais lento que essa interrupção elétrica. Então, até esse cara se fechar, eu já cortei a alimentação dessa bobina, então esse contato vai estar aberto. O que acontece? K1 abre primeiro do que S2 fecha. Então, na prática, ele funciona. Mas aqui o CAD Sim ele não aceitou essa simulação porque ele entende que o contato mecânico e o contato elétrico eles possuem a mesma velocidade e ocorrem no mesmo instante de tempo. Então, ele enxerga um tempo aí onde os dois contatos estão fechados. Tá? Por mais que na prática isso funcione, se existir alguma aplicação, a gente precisa lembrar que esses relacionamentos são mecânicos, né? Então, por exemplo, naquele bloco de contatos lá, se por algum motivo, quando você aperta a botoeira e você solta aquela botoeira, né? A gente tem uma mola ali responsável por levar aquela botoeira para sua condição de repouso e tudo. Então, por algum motivo, essa mola ela for solta, né? Ela for liberada de forma que o S2 se feche antes, o S2 normalmente fechado, ele volte a fechar antes desse contato abrir, o selo ele realmente vai acontecer na prática. Isso é bem improvável de ocorrer, tá? Mas sempre que a gente trabalha com movimentos mecânicos, a gente tem que se precaver com relação a isso. Porque tem atrito, tem a questão do desgaste da mola. Então, assim, se a gente tiver alguma aplicação que necessite de um contato intermitente e que a gente precise se assegurar de que isso nunca ocorra, existem algumas soluções. A primeira delas, e mais simples de todas, é o seguinte: vamos esquecer esse selo, tá? Vamos trabalhar com o motor somente com o meu botão intermitente. Eu pressiono liga, eu solto desliga. Pressiono liga, eu solto desliga. Aqui eu vou economizar um contato auxiliar de K1. Eu vou economizar com um contato extra da minha botoeira, mas em contrapartida eu perco a minha opção de selar o meu motor através da minha outra botoeira, né? Então, se eu precisar só do intermitente, isso aqui resolve, né? Lembrando que na prática aquele circuito anterior também funciona, tá, pessoal? Mas aqui é só alternativas para vocês. E se eu precisar dos dois e com uma segurança ainda maior, existe uma segunda alternativa, que seria utilizar o intertravamento de uma outra contatora, né? Então vamos analisar esse circuito rapidamente aqui, ó. O contator K1 e o contator K2, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles estão levando as fases RST para o meu motor, tá? Então perceba, esse ponto de K1, o ponto 1 de K1 é exatamente igual ao ponto 1 de K2. O ponto 2 de K1 é exatamente igual ao ponto 2 de K2. E assim sucessivamente, com 1, 3, 5, 2, 4, 6. Então K1 e K2 fazem exatamente a mesma coisa. Só que eles são acionados de forma diferente. O botão de selo do motor liga K1. E o botão intermitente do motor liga K2. E quando K2 está ligado, ele interrompe K1. Tá? Então K1 está intertravado com contato auxiliar de K2. Tá? Vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona. Então aqui eu tenho o S1, que é responsável, né, por acionar o motor, e o contato de K1 sela S1. Então funcionando normal, S0 desliga, quebra o selo, né, e S1 liga, normal. Só que agora, o meu S2, quando eu pressiono o S2,
ele liga o meu contator K2, que está intertravando aqui com K1. Então, S2 só funciona, o motor só funciona com S2 quando eu estiver pressionado. Quando eu solto, ele desliga um botão. Então, operação intermitente. Segurei, está funcionando. Soltei, está desligado. Segurei, está funcionando. Soltei, está desligado. E o que acontece se eu ligar o meu motor pelo contato de selo, e aí ele está selado, e aí eu aperto S2? Perceba que quando eu apertar S2, eu vou ligar K2 e eu vou abrir esse contato auxiliar normalmente fechado aqui. Ó. Então eu vou interromper, eu vou quebrar novamente o selo de K1. Então quando eu aperto S2, o meu motor continua em funcionamento, ele já está em funcionamento, ele continua em funcionamento, mas quando eu soltar aqui, ó, não tem mais o selo. Então essa é uma segunda alternativa, ela possui uma segurança um pouco maior do que a anterior, mas como contrapartida eu tenho aqui a utilização de um contato extra, o que acarreta em custo, tá? E utilizando um contato auxiliar também desse contator aqui, perfeito? Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula, né, sobre o dimensionamento dos componentes aqui da partida direta. Nós estamos falando aqui do disjuntor, do fusível, do relé térmico e do contator. Todas essas aulas anteriores que nós vimos até esse momento, que faziam estudo dos contatores, dos componentes, né, eles levavam em consideração a corrente de partida e a corrente nominal do motor. No caso da partida direta, todas aquelas metodologias que foram utilizadas nas aulas anteriores são exatamente o que a gente vai precisar para fazer o dimensionamento desse cara. Então, o elemento magnético do disjuntor, né, que é responsável pela proteção contra curto-circuito, e o fusível, que também é proteção contra curto-circuito, devem ser dimensionados para suportar a corrente de partida do motor, utilizando todas as metodologias que foram apresentadas. Já o elemento térmico do disjuntor ou o relé térmico, né, e o contator, eles devem ser dimensionados para a corrente nominal do motor, levando em consideração seu fator de serviço. Nós vamos ver que esses caras aqui, ó, eles sempre vão levar em consideração a corrente nominal do motor, porque a corrente nominal do motor ela não muda dependendo da partida. O que vai mudar justamente é a corrente de partida do motor, que quando a gente utilizar algumas partidas indiretas, esse valor de corrente vai ser suavizado, vai ser reduzido. E com isso a gente vai poder economizar com esses componentes. Mas no caso da partida, todas as metodologias da partida direta, todas as metodologias que nós estudamos até aqui vão ser utilizadas, vão ser aplicáveis, certo? Se vocês não lembram, sugiro que vocês voltem aí nas 4 aulas anteriores desse curso, para ver o dimensionamento desses componentes, tá? Bom, pessoal, com isso aqui nós finalizamos a nossa aula 8. Espero que vocês tenham gostado, tá? E nos vemos na próxima aula.